Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 9, amplia-se a área de trabalho. A gente vai para a segunda parte. Ontem, nós vimos praticamente um resuminho do que aconteceu lá no capítulo 8, né, do trabalho mediúnico em relação às meninas que não estavam se entendendo, aí afastou os espíritos mais negativos para que elas pudessem se entender, para que o Henrique, que foi ajudado pela casa, e ele tinha se jogado, né, nas drogas, na bebida, era advogado, virou pedinte, para que o Henrique pudesse desenvolver trabalhos na casa junto com a Carolina e com a Senira. Então hoje a gente vai dando continuidade aí a esse texto. Por isso que fala que amplia-se a área de trabalho, porque como a espiritualidade inferior vai sair de cena, né, está sendo colocada em tratamento, então agora eles vão poder trabalhar mais. Vamos ver o que eles vão fazer daqui por diante. Enquanto os benfeitores exultavam ante os primeiros resultados promissores, as criaturas experimentavam alterações significativas na emoção e no prazer de estarem juntas a serviço do bem. Fazia algum tempo que uma veneranda sociedade espírita, com digna folha de serviços ao Senhor e à humanidade, estava sendo sitiada por inimigos soezes da verdade. Sob a sua inspiração, lentamente se infiltraram nas suas fileiras pessoas inescrupulosas e de boa aparência, loquazes de projeção social, com propósitos exibicionistas de poder e de grandeza, ao considerarem um imenso patrimônio material que a tornava muito bem situada entre as demais, suas correligionárias. Com excelente programa de divulgação doutrinária, houve um grande progresso social e passou a desfrutar de respeito e consideração na comunidade e que encontrava fixada. No entanto, é normal que a grande árvore, quando tomba, produz muito ruído, enquanto, ao crescer, o fenômeno dá-se em silêncio. Sitiada pelos adversários desencarnados do Cristo, começaram a surgir as disputas mesquinhas pelos cargos de projeção e formando-se grupos que se antagonizavam, embora mantendo a aparência jovial que lhes disfarçava os sentimentos. Olha como o negócio é sutil. As suas atividades mediúnicas, nada obstante, os cuidados dos mentores espirituais passaram a apresentar excentricidades. Adoção de teorias absurdas, falsamente rotuladas como científicas, sem qualquer estrutura dessa natureza, diminuindo-se o atendimento aos sofredores desencarnados, por serem experiências do passado já ultrapassadas. Concomitantemente, como sempre ocorre, surgiu um grupo falsamente intelectualizado para combater os denominados serviços de desobsessão, que passaram a ser transferidos para programas psicoterapêuticos, chegando-se a substituir por uma linguagem técnica os demônios referidos no Evangelho pelos conflitos que seriam os demônios reais e afligirem as pessoas. O desfile das vaidades, num crescendo contínuo, praticamente expulsou os espíritos nobres da sociedade espírita, tornando-a paradoxal agrupamento de espíritas sem espíritos. Nesse crescendo de presunção em autodesenvolvimento, surgiram os descontentes com os administradores, fiéis que desejavam preservar o patrimônio que lhes fora confiado, e logo as calúnias e disputas encarregaram-se do trabalho interno de destruição. Quais cupins que invadiram madeira nobre e não foram percebidos, mantendo a aparência brilhante, mas internamente em decomposição. No passado, os desafios aos espíritas procediam do mundo exterior, sendo fáceis de percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Adicionando-se a essa fragilidade moral, as perturbações provocadas pelos inimigos invisíveis que se comprazem em gerar conflitos, sobretudo trabalhando nas imperfeições morais daqueles que tombam como vítimas. Então, assim, aqui ele está falando como é que se processa todo
a deterioração de um trabalho dentro da casa espírita, né? Antigamente, quando era na época da Inquisição, por exemplo, se você queria detonar alguém que fosse contra o que os inquisitores diziam, os padres, né, os que eram responsáveis pelo poder e pela religião, você recebia os combates de fora para dentro. Eles te pegavam, torturavam, matavam, né, em nome da igreja, em nome de Deus, matavam bruxas, matavam pessoas que estavam endemoniadas. Então os ataques eram visíveis, né? De fora para dentro é visível. Você consegue perceber os ataques. Mas esses ataques internos é tão sutil, ele é tão devagarinho, é tão lento, porque eles têm tempo. A eternidade para eles é o tempo. Então eles vão atacando de pouquinho em pouquinho, dando ideias, mudando alguns pensamentos, alguns rumos dentro da doutrina, colocando pessoas para ficar, né, brigando entre si com pontos de vistas diferentes dentro de um propósito para melhorar, para aperfeiçoar o trabalho, e na verdade aquilo ali pode ser um poço sem fundo, né? Eu estava vendo ontem um podcast do meu amigo André Aires, e aí foi falado, né, a respeito da mocidade. Os meninos, eles não têm vez na casa espírita ainda, né? A gente vê que dentro da igreja evangélica existe uma evangelização séria. A molecada frequenta a evangelização desde a tenra-idade, desde da barriga da mãe. A mãe vai assistir lá o culto, o pai vai assistir o culto, o filho vai para a evangelização. Pode ser imaturo do jeito que for, pode ser criança do jeito que for, mas ele vai para a evangelização, ele vai aprender sobre Jesus. Então, desde pequenininho, a criança já vai tendo aquele norte. Na igreja católica não é diferente. Pro espírita, não, deixa a criança assistir quando ela quiser, quando ela, né, é o livre-arbítrio dela. Alguns, né, falam, o centro espírita não é religião, não tem dogma, não tem aquela obrigação, vai quando o coração tocar. Nós adultos, eu até aceito. Eu acho que não é pela imposição, não é pelo ritual, né? Não adianta eu ficar lá batendo carteirinha no centro espírita todo domingo, assistindo palestra, tomando passe, e dentro de mim eu não tô afim. Não estou querendo entender o que o palestrante está falando, não estou pronto para receber meu passe, eu vou lá pensando em dívida, pensando em problemas, eu não quero solução, eu só quero reclamar, tomar um banho e não me banhar, né? Então, eu acho que o adulto realmente ele tem que ter o seu livre-arbítrio mais do que respeitado. Não adianta você frequentar e não estar ligado, sintonizado naquilo que você está indo buscar. Mas a criança, se a gente deixar a criança utilizar o livre-arbítrio dela, é complicado. Se eu perguntar para uma criança, você quer almoçar? Não. Você quer comer lanche? Quero. Você quer assistir desenho? Quero. Você quer fazer uma leitura comigo sobre Jesus? Não. Então, a criança, ela tem disso. O que é mais chato, mais sério, a criança não quer se envolver, ela quer o lúdico, ela vive nisso, o espírito está ali recomeçando uma nova existência, trazendo as informações do passado que precisam ser despertados. Mas quem vai despertar isso? Somos nós, os adultos, que chegamos antes. Não é que a gente tem mais sabedoria do que o nosso filho, do que o nosso neto, o nosso sobrinho, nosso aluno. Nós não temos mais sabedoria, nós garantimos isso, porque vai saber quantas encarnações tem aquele serzinho que está com a gente. Então, de encarnação, de sabedoria, talvez ele tenha até mais, mas eu preciso despertar isso nele, eu vim antes para isso. Então, quando a gente está dentro da doutrina, nós temos que levar a sério essa questão da evangelização, nós temos que levar a sério a questão da mocidade, porque todos levam, todas as religiões levam isso a sério, desenvolvem valores nas pessoas dentro dos seus preceitos. E eu vejo o centro espírita falhar muito nisso. Vamos fazer quando der, quando tiver amadurecimento. Aí entram esse pessoal que vem com as novidades. Aquelas novidades que são supérfluas, que não são de verdade algo que toque no coração. Eu já assisti palestra cantada
aonde eu começo e termino a palestra chorando, porque é toque, 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 aquelas músicas que tocam na gente, aquelas músicas que transformam a gente, que trazem mensagens da divindade. Mas já assisti palestra cantada que, se eu fosse num circo, eu acho que eu ia me divertir até igual ali, sabe? A pessoa quer ser tão divertida, a pessoa quer ser tão, né, astro, que acaba perdendo o valor do que ele está ali fazendo, que é transmitir uma mensagem. Como eu falei, eu tenho medo de fazer palestra para alguém que está sofrendo, para alguém que vai no centro pedir ajuda, porque eu falo muita besteira. Às vezes eu estou muito acelerada, muito brincalhona, e eu tenho medo de falar besteira. E quem está assistindo está com dor, não quer ouvir besteira. Então, às vezes, a gente tem que se vigiar mais, né? Eu não consigo ser aquela pessoa totalmente rígida, dura, mas também não consigo, né, transmitir uma mensagem, alguma coisa que não vá ali um pouco de mim. E eu sou falha, né? Então, eu sempre falo, não me sigam, pelo amor de Deus. O que eu faço aqui, eu faço a leitura, o livro é sério, o autor é sério, mas eu tô tirando para mim o que serve para mim. Aí, de repente, o que serve para mim pode servir para você, mas pode não servir. Então, não abraça tudo aquilo que a Patrícia fala, porque eu sou hiper mega falha. A responsabilidade de trabalhar numa casa espírita não é diferente. A gente tem que ter disciplina. Emmanuel falava isso o tempo todo para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Se o Emmanuel falava isso para o Chico, que era um ser de luz, imagina nós, então, tão imperfeito. O quanto de disciplina que a gente não precisa. E pela falta de disciplina e pelo problema moral que nós temos e carregamos, a casa espírita vive na berlinda, né? Ela vive sofrendo ataques. E ela não sofre tanto ataque na hora que ela está começando a crescer. Ali os espíritos ainda falam assim, vamos pegar outro que já está pronto. Essa daí não está fluindo muita coisa ainda. Então, quando aquele centro está iniciando os trabalhos dele, eles não são tão atacados. Mas quando aquele centro começa a fazer efeito, que a sociedade em volta, que está ali, está frequentando, eles têm um trabalho social muito grande, eles têm palestras, eles têm os cuidados, eles têm os tratamentos. Quando eles começam a, de fato, a ter esse desenvolvimento para o bem comum, aí a espiritualidade fala, não, agora está na hora da gente atacar. E eles não vão atacar de fora para dentro, como se fazia lá na época da Inquisição, como eu falei. Eles não vão vir lá na frente do centro, armar uma fogueira e falar, vem cá, seus hereges, nós vamos colocar vocês na fogueira porque vocês estão endemoniados. Isso não vai acontecer mais nos nossos tempos, não. Mas pode acontecer coisa até pior, porque o fogo que eles querem que a gente arda não é o fogo de madeira, né? Não é aquele fogo visível, é um outro fogo, que é o fogo da prova. Então, nós vamos passar por muitas provas. Quem está dentro da doutrina, quem está dentro de um centro espírita, quem é trabalhador da casa espírita, vai passar por uma série de provas, que são fogos, né? Que ardem na alma, não ardem na carne. Então, nós estamos sendo postos à prova o tempo todo quando a gente está ligado a trabalhos para o bem. Vale a pena? Vale. Ai, Patrícia, mas se eu sei que eu vou me colocar à prova, eu sei que vou ser testado, eu sei que eu posso sofrer com isso. Espírita gosta de sofrer. Não, espírita não gosta de sofrer, mas espírita entende que o sofrimento às vezes é necessário. Ninguém vai passar por uma prova se não for necessário. Deus não vai colocar pra gente, olha, coloca a mão dentro da máquina lá e corta seus dedos, porque você prova que me ama assim. Não, não é isso. Mas se caso você estiver mexendo com uma máquina e cortar os seus dedos, é porque a sua mão era motivo de escândalo. Então nós temos um entendimento das coisas. O sofrimento que ocorre com a gente, nós temos ciência. Como muitas vezes já me falaram, Patrícia, você não quer fazer cirurgia espiritual, ir lá procurar Dr. Fritz, procurar, né, alguma coisa assim até maior para ver se você se cura? Eu não posso buscar minha cura. Eu tenho um entendimento que eu não posso buscar minha cura. Eu posso buscar minha melhora. Eu posso buscar uma estabilidade na minha comorbidade, mas a cura eu acho que eu não devo procurar.
Porque se fosse para eu ficar curada, Deus já teria me dado um corpo saudável. Se eu fiquei doente, na minha lógica, né? Não estou dizendo que isso é lógica para os outros, isso é o que serve para mim. Na minha lógica, a minha comorbidade, ela tá limpando o meu perispírito. Ela tá sendo boa para mim. Então, por que eu vou dar fim numa coisa que tá me fazendo bem? Fisicamente eu tenho limite, mas o meu espírito vai se libertar depois de tudo isso. A alegria que eu vou sentir quando acabar essa jornada, ela não tem tamanho. Aí vão falar assim, mas ninguém nunca voltou de lá para dar notícia. Tá cheio de depoimento, gente, de espíritos que dão comunicação direto, falando assim, olha, valeu a pena ter ido até o finalzinho, não ter sucumbido, não ter se revoltado, não ter lamentado por uma doença, uma comorbidade. Valeu a pena ter lutado até o fim para manter o meu corpo aqui. Enquanto eu tô aqui, eu tenho que cuidar, né? Não é eu vou relaxar e vou esperar a morte chegar. Mas, em contrapartida, eu não fiquei lutando contra Deus, não fiquei lutando contra a comorbidade, eu fiquei aceitando com resignação e cuidando na medida do possível daquilo que eu tenho, no meu corpo. Então, nós temos que ser gratos pelas coisas, inclusive pelas coisas que aparentemente são ruins. E pelo desequilíbrio, né, que nós temos, a gente oscila o tempo todo, a gente abre uma brecha enorme. E a espiritualidade inferior aproveita e trabalha dentro de nós o caos. Então, começa a colocar pessoas dentro da doutrina umas contra as outras, umas com ideias muito para frente, outras com ideias retrógradas, não bate, não casa. E aí aquela casa espírita não consegue caminhar, empaca no meio do caminho. Os assistidos, eles sentem isso quando entram na doutrina. Aí vem aquela conversa mole, né? Aquela casa espírita lá não é boa, não. Eu fui na outra que é muito boa, mas essa aqui não existe casa espírita boa ou ruim. O que existe é quem está lá dentro daquela casa. O que essas pessoas estão fazendo dentro daquela casa espírita? Se o trabalho é de amor verdadeiro, se é um trabalho de equilíbrio, ou se é um trabalho para inglês ver. Tem casas espíritas, como tem igreja católica, evangélica, que é só trabalho para inglês ver, que é mais matéria do que espiritual. Aí as pessoas não se sentem acolhidas, não se sentem bem. Ontem o André falou no podcast, já aconteceu de eu entrar numa casa espírita, a pessoa falar boa noite para mim, saber que eu era o palestrante, e eu fui lá e sentei lá na frente, perto do palco, onde eu ia ter que fazer a apresentação. Aí eu escutei lá atrás alguém falando assim, o palestrante não veio. Ou seja, quem deu boa noite para ele não passou para o dirigente do trabalho que o palestrante já estava sentado lá. Falta de comunicação dentro do próprio centro. Não é um trabalho sério, já está mostrando que não é. Porque tem que ter esse acolhimento, tem que ter essa atenção dentro da casa. Quem está lá dentro, quem é novo. Eu vejo que todas as palestras, geralmente, o pessoal pergunta quem é que veio aqui pela primeira vez, né? É quase que regra isso. E por que pergunta? Para poder dizer para quem veio pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Volte mais, espero que você goste, espero que você se sinta bem aqui. A pessoa ouvindo isso a primeira vez que vai, ela se sente realmente acolhida e dá um desejo, né? Eu sou importante, a pessoa me viu aqui. Agora, você entrar e sair de um lugar onde as pessoas não te enxergam, você não fez diferença nenhuma. Eu já entrei na casa, pode ser que os dirigentes, o trabalhador hoje sejam outros, a situação seja outra, mas eu já entrei para assistir palestra no Bezerra de Menezes, ali na Penha, onde o centro é grande, as pessoas não têm, as pessoas que me trataram na época não tinham esse bom senso de, seja bem-vinda e tal. Eu entrei e saí do centro sem fazer a menor diferença para quem quer que seja lá dentro e eles para mim. Aí eles vão falar, mas e a espiritualidade? Eles trabalharam em mim, só que eu era imatura, eu era nova, então eu não sentia o tratamento. Porque, a princípio, o tratamento começa pela matéria. Para você ser acolhida por uma pessoa de carne e osso. Depois você vai sentindo a espiritualidade trabalhar em você também, né? Quem vai, primeiro tem que enxergar, tem que ver, né? Tem que sentir. E para isso é que existem os humanos, através deles, outros humanos são resgatados pela espiritualidade, senão não precisava de centro espírita. Os espíritos trabalhariam direto na gente, não precisava ir para uma casa espírita. Você fica na sua casa e a espiritualidade trabalha em você. Mas como nós estamos na carne, preso na carne, a gente não enxerga, não sente, não vê.
E aí a gente precisa ir para uma casa espírita para ter esse intercâmbio. Os médiuns nada mais são do que um intercâmbio entre o pessoal que está do outro lado e o nosso lado encarnado. Então eles ficam no meio, mandando recadinho, transmitindo energia, transmitindo tratamento, alguns toquezinhos, alguns ensinamentos. O trabalho na casa espírita é importantíssimo e as pessoas às vezes deixam a desejar, porque bate aquela coisa do, ai, a roupa dela tá mais bonita do que a minha, nossa, ele fala mais bonito do que eu, nossa, aquele ali se acha, aquele ali que se acha, ele acha que o outro é de menos. Então a nossa imperfeição moral vai abrindo um rombo de possibilidades para a espiritualidade inferior trabalhar. E quando eles começam a trabalhar no meio da gente, dentro da casa espírita, querendo fazer os inferninhos, eles realmente conseguem. E se eles quiserem, eles fecham o centro espírita. Porque nós somos invigilantes. Quando a gente menos percebe, a gente já cedeu todos os caprichos da espiritualidade inferior. Então, por isso que tem essa necessidade da intervenção, inclusive, de outros centros, né, de outros médiuns, para que trabalhem com aquelas casas mais doentes, que estão mais necessitadas. E não é vergonha nenhuma um centro pedir socorro para o outro, falar, olha, lá no nosso centro a coisa está descambando. Faz um trabalho mediúnico na sua casa aí, para ver o que está acontecendo, para a gente ver se tem influência, se tiver, vamos tratar, vamos afastar, para que a gente possa continuar andando. E é o que aconteceu aqui. Então, olha lá, o Espiritismo é doutrina eminentemente cristã. Então, quando alguém, né, falar para vocês assim, como já falam para mim, sempre que eu vou conversar com uma pessoa que é evangélica ou católica, eu acho engraçado a pessoa falar para mim assim, eu sou cristã. Aí quando alguém fala isso, não é deboche da minha parte, mas eu já dou risada, porque é normal as pessoas acharem, quando não tem conhecimento, que o espírita não é cristão. Gente, onde é que nós não somos cristãos? Nós seguimos a cartilha do Allan Kardec. Então eles falam, né, você é kardecista, você não é cristão. A culpa talvez seja nossa mesmo, porque a gente estuda as obras do Allan Kardec, que nem foi ele que escreveu, ele só foi escriba, ele só pegou os relatos da espiritualidade, arrumou aqueles relatos e transformou em livros para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a espiritualidade. Então, ele só foi um escriba. Allan Kardec era um homem de carne e osso, como qualquer outro, cheio de defeito, ele tinha família, ele gostava de coisas, ele deixava de gostar. Era um homem. Eu não sigo o homem. Eu sigo o único homem que eu posso dizer que eu sigo, que foi o espírito mais perfeito que pisou na terra, é Jesus. Então, se alguém me pergunta o que você é, eu falo, eu sou cristã. Não, não é, porque você segue Allan Kardec, então você é kardecista. A culpa é nossa nesse sentido, porque muitos espíritas falam, eu sou espírita kardecista. E quando a gente fala, eu sou espírita kardecista, a gente tá dando um tiro no pé, gente. Parece que não, mas sim. Entre nós espíritas, então se você conversa com alguém que é da Umbanda, que é alguém que é budista, esse pessoal, eles são espiritualistas. Então se você chega no meio de um pessoal desse e fala, eu sou espírita kardecista, você se identifica numa linha diferente desse pessoal, né? Porque eles não falam que são espiritualistas. Umbanda, candomblé, budista, eles falam que eles são espírita. Então, a nomenclatura que eles usam, o conceito que eles usam, está errado. Budista, Umbanda, candomblé, eles são espiritualistas. Eles têm rituais. Eles acreditam na espiritualidade, na vida após a morte, mas eles não acreditam na reencarnação como nós espíritas acreditamos, sem ritual. Então, quando a gente está no meio de um pessoal que é espiritualista, a gente tende a falar, eu sou espírita kardecista. Porque o pessoal que é espiritualista não se acha espiritualista, eles falam que são espírita. Então, para diferenciar eles, o espírita fala, eu sou espírita kardecista. Então, nesse meio espiritualista e espírita, para diferenciar um do outro, a gente fala espírita kardecista. Mas quando o espírita que se diz kardecista vai lá para a sociedade e dá de frente com o católico ou com o evangélico, se a gente ficar se definindo como espírita kardecista, eles acham que a gente segue Kardec. Eles não acham que a gente segue Cristo.
Então eles acham que a gente não é cristão. Aí quando alguém fala para mim, eu sou cristão, eu dou risada, porque eu falo, também sou. Mas não de deboche, não me desmerecendo a pessoa, não faltando com respeito com a pessoa, mas eu dou risada porque eu sei que a pessoa não entende a diferença. Vai achar que eu sigo o Allan Kardec. Eu estudo os livros do Allan Kardec, e muito mal por sinal. Eu sou uma espírita muito sem vergonha. Então, assim, eu sou, quando alguém me pergunta, eu não falo eu sou espírita kardecista, porque eu já entendi que se eu falar isso, a pessoa vai entender que eu sigo Allan Kardec. Eu não sigo Allan Kardec, eu sigo Cristo. Então, quando alguém me pergunta, o que você é? Sou espírita. Se a pessoa regalar o olho, eu vejo que tem preconceito, eu já explico, olha, eu sou espírita, eu não sou espiritualista. Existe uma diferença de um e para o outro. Né? As pessoas arregalam os olhos porque tem um preconceito em relação aos rituais da Umbanda, do Candomblé, que são mais pesados mesmo. Inclusive tem morte de animais, acender vela, pinga, encruzilhada, aqueles rituais todos que às vezes assustam as pessoas porque elas não assimilam aquilo como um ritual, às vezes até para o bem. Às vezes a pessoa vai lá e acende uma vela na encruzilhada, pedindo ao espírito que ela acredita que está naquela encruzilhada que salve a vida de uma pessoa, de um ente que está internado no hospital. Não é só para coisa ruim que tem esses rituais, mas as pessoas associam também os rituais só para coisa ruim. Porque tá na nossa história, né, desde a África que vem esses rituais, aquela questão do voodoo, aquela questão do matar crianças, né, matar pessoas para poder ter uma colheita mais farta, aqueles filmes épicos, né, da época da Idade Média, onde era sacrificado as virgens. Então, tem todo um contexto histórico ligado à Umbanda, Candomblé, que são pesados. E as pessoas, quando falam que você é da Umbanda, você é da Candomblé, as pessoas já associam esse lado mais pesado. E eu conheço pessoas que é da Umbanda, do Candomblé, que não são assim tão pesados, que também fazem rituais para o bem. Então, existe um preconceito muito grande e uma intolerância muito grande em relação às religiões. Então, focando no espiritismo, o que nós somos? Nós somos pessoas que frequentam um centro espírita, como o católico frequenta a igreja, o evangélico frequenta a igreja. Nós temos os nossos dias de sessões espíritas. As sessões espíritas, elas são ligadas palestra, passe, em alguns casos tem o tratamento espiritual, em alguns casos tem cirurgia espiritual, em alguns casos tem tratamentos que são alternativos, que não é espírita, mas que se passa pelo espiritismo para chegar naquele tratamento, que nem a apometria. Então, na casa espírita ocorre cursos, tem desde a evangelização, que não é ainda bem estruturada, pelo menos no meu modo de pensar. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que tenha casa que funciona muito bem, mas as casas que eu frequento, que eu já fui, eu não vejo a evangelização ainda como uma coisa muito séria. Eu vejo ainda nesse sistema que eu falei para vocês. Quando a criança quer, ela entra. Quando não quer, tudo bem. Ela fica lá perturbando na palestra, então eu tiro ela da palestra para ficar cuidando da criança enquanto o pai e a mãe assistem palestra. Mas não existe aquela coisa não, vamos lá, seguir sequência. Um livro ou temas, né, um projeto envolvendo a evangelização de forma que no final se feche esse projeto, mostre para o centro espírita, para as pessoas que frequentam, olha, esse trabalho foi feito pela evangelização, levar o trabalho da evangelização para outros centros. Eu tenho uma de ideia, mas eu não tenho como realizar, né? Então eu vejo que falta isso dentro das casas espíritas, esse compromisso com a evangelização. Mas tem evangelização, tem a mocidade, tá caminhando, né? Mas tem. E o espiritismo, ele é uma doutrina cristã. Em tudo aquilo que nós praticamos, que nós aprendemos no centro espírita, é, primeiro, seguir Cristo. Nós já começamos por ali. Aí tem umas figuras hoje, né, que nem aqui tá falando, né, que começa a trazer ideias novas e tal, e quer reformular algumas coisas. Tem até obras do Allan Kardec que eles querem mexer, obras do Chico Xavier que eles querem mexer. Então, assim, tem um pessoal novo que quer bagunçar o coreto, né? E, na verdade, o centro espírita, o espiritismo, ele é ligado a Cristo. Ele é religião. Não posso ficar naquela... centro espírita não é religião. O espiritismo não é religião. É. Dentro das obras lá do Allan Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, tem isso. O que é
O espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. A parte da ciência eu fico devendo. A parte da ciência vocês não me perguntem nada. Porque tudo que eu falar eu vou ter que ler e responder diante da leitura. Sou péssima na parte da ciência, preguiçosa para aprender. Precisaria fazer muito curso ainda para poder entender e eu estou deixando para outra encarnação. A parte filosófica eu ainda compreendo um pouquinho, mas também estou engatinhando, entendo muito pouco. A parte da religião, devido a toda a estrutura que eu trouxe da Igreja Católica, um pouquinho de conhecimento, né, dos estudos bíblicos, então eu tenho um pouco mais forte em mim. Então, quando alguém vem debater comigo a respeito de Cristo, eu vou até certo ponto, até onde eu acredito, até onde eu tenho provas na minha vida que Cristo existe, que Ele intervém na minha vida. E quando eu vejo que a pessoa realmente não acredita, não quer entender, eu prefiro não debater, porque eu perco a paciência. Eu sou o tipo da pessoa que não é que eu quero convencer o outro, ou talvez eu queira, não sei. Se eu quero convencer, é involuntário isso meu. Mas, na verdade, eu gostaria que fizesse bem para a pessoa como faz bem para mim. Então, eu encerro a conversa dizendo assim: você está feliz não acreditando em Jesus? Você acha que ele não existiu, que tudo que tem sobre o ensinamento dele é balela, isso aqui não vai levar a lugar nenhum? Você está feliz desse jeito? Então tá bom, então fica seguindo aí a forma que você acredita. Mas eu, quando sigo os ensinamentos que estão aqui e que estão dizendo que foi Jesus que ensinou, eu me dou bem. Eu passo de ano, então eu prefiro continuar seguindo aqui. Então a prova que eu tenho, né, que Cristo existiu e que seus ensinamentos são bons, é que quando eu pratico dá certo. Então a minha consciência, ela é assim: aquilo que eu faço que dá certo, eu continuo. Se aqui falasse, Jesus está dizendo que você tem que pular num abismo para ser feliz, eu até pularia, porque opa, eu tô seguindo o cara, certo? Mas a minha consciência vai dizer o quê? Se eu pular, eu vou arrebentar uma perna lá embaixo. Então, isso não vai me fazer bem. Então, eu não posso seguir esse cara é um doido. Mas não, Jesus não fala para eu pular dentro do abismo, ele fala para eu criar uma ponte, para passar por esse abismo. E quando eu olhar lá para baixo, falar assim: nossa, eu escapei de uma boa, porque eu aprendi com Jesus a fazer a ponte. Olha que diferença. Então, esse cara é um cara inteligente, eu quero seguir ele. É um cara bom, ele quer o bem para mim, ele não quer o mal. Então, eu vou seguir. Então, a doutrina, o espiritismo, ele não foge dessa parte religiosa. E tem gente que bate, hoje em dia, tem uns cabeça gorda aí que fica falando: espiritismo não é religião. Religião é dogma, religião é rito. Não, a palavra religião significa religar. Não está dizendo que tem que ter ritual, não está dizendo que tem que ter dogma. Religião significa religar. Eu dentro de casa, eu estou ligada com Deus. Lógico que eu estou aqui pensando nele, eu tento praticar aquilo que eu aprendi com Jesus, tá? Eu tento ter uma boa moral, mas tem hora que isso falta. Eu sozinha não sou suficiente. Tem hora que começa a vir um bombardeio de pensamento ruim. Então, como é que eu faço para me livrar disso? Eu vou lá dentro de uma doutrina, eu vou lá dentro de um centro espírita. Lá tem outras pessoas que também estão em sofrimento, que estão bem. Aquele conjunto de pessoas orando, a vibração é outra. Aí a minha vibração muda. Aí eu me sintonizo ainda mais forte com o Criador, porque tem pessoas fazendo o mesmo. Aquela energia, ela se torna mais densa em volta de mim. Por que a gente faz evangelho no lar? Não precisaria, eu posso fazer oração na hora que eu acordo, na hora que eu estiver comendo, na hora que eu vou tomar banho, na hora que eu vou dormir. Eu posso fazer oração o dia inteiro, então não precisava ter um dia, um horário na semana para fazer o evangelho no meu lar. Mas eu faço desse jeito, uma vez por semana. No meu caso, eu faço 8h30, 9h da noite. Por quê? Porque eu sei que naquele horário, naquele dia, eu tenho certeza que o plano espiritual vem até a minha casa. Eles têm aquele dia, aquele horário para vir intervir junto comigo nas minhas orações, me induzir, me trazer vibrações, me trazer intuições, para que eu possa resolver alguns pepinos que eu tenho. No dia a dia, eles estão comigo, é fato também. Mas eu tenho a certeza, eu sou Santo Tomé, eu tenho a certeza que naquele dia e hora marcado, aí eles estão ali.
E a vibração é mais forte, porque se reúnem em volta de mim, não só o meu anjo de guarda, como meus antepassados, como pessoas que têm simpatia por mim, que estão do outro lado e que vibram a meu favor. No dia a dia, eu tenho o Gabriel, coitado dele, meu anjo de guarda. No dia a dia, pode ser que minha mãe ou meu pai venham me visitar, meu marido venha me visitar. Em sonho, vira e mexe, eu tô com meu marido. Que bom, que graça. Mas eu marcando o dia e o horário, eu tenho certeza que talvez, não é, eu não posso usar a palavra talvez, porque senão não seria certeza, né? Seria contraditório, mas assim, eu tenho certeza que em dia e hora marcado, a espiritualidade se reúne e vem na minha casa. E vem me dar assistência. E vem me prestar socorro. Ontem, quando eu fui fazer o evangelho, eu estava assistindo o podcast do André, e aí eu me atrasei para poder fazer o evangelho. A gente pede perdão, a gente pede desculpa pela falta de disciplina, mas eu fiz o meu evangelho. E eu fiz logo após de ter recebido uma cartinha do meu afilhado. Ele fez um poeminha para mim, ele desenhou, né, uma caricatura com a minha foto. E para mim, tocou muito fundo. Tem pessoas que falam, mas como você é besta, um negocinho de nada desse. Um negocinho de nada desse, mas que a criatura teve um tempo para pensar em mim e fazer um agrado. É aquilo, a pessoa não precisa ir no mercado comprar nada para você. A pessoa não precisa ir numa loja comprar nada para você. Tá certo, eu fico feliz da vida. Eu volto a repetir isso daqui, ó. Tá na caixinha ainda que a Cláudia me deu. É uma canequinha toda cheia de carinho. É importantíssimo a gente receber esses carinhos assim, comprado em loja. E não é desmerecendo de forma nenhuma. O carinho que ela me deu tá aqui, vai ficar aqui comigo por um bom tempo, até eu criar a coragem de tirar da caixinha e usufruir, né? Usar a caneca. Mas o valor de uma pessoa pegar num lápis e ficar ali um tempão desenhando, né? Tentando fazer através de uma foto, uma outra foto com o teu carinho, com o teu dedo. Escrever algo para o outro. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Mal as pessoas falam bom dia no celular. Vira e mexe, eu tô brigando com os meus amigos. Eu falo, não dá para vocês copiarem e colarem bom dia, aquelas figurinhas prontas. Né? Tem um monte de figurinha que a gente salva no WhatsApp. Só manda uma figurinha daquela, bom dia. Só para falar, oi, tô aqui. Né? Então eu viro e mexo, eu brigo com as pessoas para dar um bom dia. E brigo mesmo, eu cobro. Por que que eu cobro? Porque se é para meter pessoas lá nos meus contatos do WhatsApp, para não servir de nada, para que eu quero aquelas pessoas ali? Né? Eu coloco coisa no status, elas ficam vendo, mas não são incapazes de vir lá no meu WhatsApp e falar, oi, bom dia. Eu não quero que fiquem fazendo comentários, eu não quero ser superstar, eu não quero aparecer, nada disso. Mas eu quero atenção, eu acho que é normal. E quando, no mundo que nós estamos vivendo, que a gente não tem atenção, que a gente tem que ficar pedindo, ficar brigando para ter atenção, quando alguém para e escreve para você, desenha para você, faz algo que está nela para você, muito pessoal, isso é uma dádiva. Então, nós buscamos isso, essa alegria real, não uma alegria supérflua, que qualquer lugar eu posso pegar e dar para você. Eu posso muito bem servir aqui em casa café todos os dias. Vai vir pessoa na minha casa todo dia para tomar café. Mas só vai vir porque eu convidei para o café. Eu fico triste com essas coisas. Porque é incapaz uma pessoa falar para mim assim, Patrícia, eu vou na sua casa para te ver. Eu quero ir na sua casa para te dar um abraço, eu tô com saudade de você. Agora, se eu convidar e falar, vem tomar um café comigo, vem comer uma pizza comigo, as pessoas vêm. Vem todo dia. Se eu chamar todo dia, vem gente aqui. Mas se eu não falar, vem tomar um café comigo, nem bom dia as pessoas falam, bem dizer. E isso não é seguir Cristo. Isso não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele não tem pretensão de nada. Eu não preciso dar nada, eu não preciso receber nada. É o simples fato de gostar da pessoa, de querer estar perto dela, de dar um abraço nela, de conversar com ela. Eu tenho um amigo que não sai daqui de casa, que faz tudo pra mim, que o tempo todo ele tá comigo. Eu falo pra ele, eu fico sem graça às vezes, porque eu falo, poxa, tem uma coisinha ou outra pra fazer aqui, eu não tô conseguindo fazer. Ele, deixa que eu te ajudo. Eu não vou fazer tudo de uma vez, mas aos poucos eu te ajudo. Ele não quer nada de mim.
Então, isso é exercitar o que Cristo ensinou. Então, tem muitas pessoas que não são espírita, não são católico, não são evangélico e agem de acordo com o cristianismo, fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. O espiritismo deveria acordar para isso, mas tem muito espírita dentro da casa espírita que não acordou para isso ainda, sabia? Tá lá dentro, caiu de paraquedas, faz de qualquer jeito, dependendo do modelo que pega, reproduz aquele modelo e faz até pior. Como eu falei, tem casa espírita que você tem que ir de sapato de salto, você tem que encher a cara de reboco, né? Ultimamente, eu ando com cara de doente, eu ando dormindo pouco, eu ando, né, só dentro de casa, então eu não ando muito bem 100% não, então eu enfio um batom, tá? Eu dou uma melhorada aqui na cara para não ficar assustador para vocês. Mas tem casa espírita, não, que a mulherada reboca a cara inteira, bota sapato de salto, bota decote e vai pro centro espírita, e eu sou espírita kardecista. Pronto, aí lascou de vez, né? E a humildade, onde que fica? E aqueles que chegam para ser assistido, como é que se sentem? Eu sempre escutei na sala de aula que o professor, por ser modelo, ele tinha que ir muito bem vestido na sala de aula, para que os seus alunos seguissem a linha do professor. Gente, eu trabalhei com crianças que passavam fome. O que adiantava eu chegar lá na frente cheia de flu-flu e o meu aluno não ter o que comer? Então eu sempre fui de tênis, calça e camiseta. Eu sempre cheguei perto dos meus alunos, eu sempre me coloquei no lugar deles, eu sempre tive essa linha de pensamento, que quanto mais humilde a gente mostra que mais próximo do outro a gente chega, porque é só pelo coração que você chega, não é pelo que você tem. Pelo que tem, tudo acaba, e acaba rápido, né? As pessoas que eu vi dentro de centro espírita irem toda pomposa, todo cheio de frescura, não duraram muito tempo na casa espírita. Foram perseguidos pela espiritualidade inferior, sucumbiram, caíram e depois caíam lá dentro do meu grupo de estudo, no meu grupo de trabalho, pedindo socorro para a gente fazer trabalho espiritual e tirar os espíritos inferiores deles. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é muito sério. Não é que a gente não possa ser bonito, viçoso, se cuidar, não é isso. Mas todo exagero tem um preço, todo exagero. E aí, quando eu falo exagero, é todo exagero. Tem que tomar cuidado com essa questão da vaidade, tem que tomar cuidado com essa questão do ego. Não pode deixar ele inflar muito, não. Principalmente dentro de uma casa espírita, você tem que entender que Cristo nasceu na manjedoura, no meio de bicho. Ele foi coberto e quentinho por animais. Ele não exigiu muita coisa. Francisco de Assis, eu sou apaixonada pela história de Francisco de Assis, não é à toa. O cara largou a roupa dele no meio da rua e falou: tá, pai, já que você tá fazendo muita questão das coisas que você me deu, eu não quero nem a tua roupa. Quando meu filho saiu de casa, eu vi a história do Francisco de Assis se repetir. Meu filho não levou nada, ele levou a roupa dele. E até hoje ele não me pede uma azeitona. Ele se vira, passou necessidade, passa os apuros dele. Eu admiro. Tá lá, tá na rua, tá lutando. Ele não vem me perturbar. A única coisa que eu fico triste com ele é que ele não terminou a faculdade. Mas de resto eu tenho o maior orgulho do meu filho. Eu criei um homem. Tem cara de 40, 50 anos que não sai debaixo da saia da mãe. Fica dependente. Né? Termina o casamento dele e corre pra debaixo da asa da mãe de novo. Eu vim aqui cuidar da minha mãe. Quem cuida da mãe? O quê? Tá lá morando com a mãe porque é dependente. Então, as pessoas, quando são cristãs de verdade, não importa a religião que elas se liguem, elas vão fazer para os outros o que elas gostariam que fizesse para elas. Elas vão ser simples, humildes. Ontem o meu evangelho falava nisso. Bem-aventurados os humildes de coração, os puros de coração. São pessoas que não querem nada em troca, que fazem o bem pelo bem. Então, o espírita ele tem que partir desse princípio, porque nós somos aqueles que estamos seguindo Jesus. Nós não somos Jesus, e tem uns que se acham todo-poderosos. Esses são problemáticos. Então, o espiritismo é doutrina eminentemente cristã, não podemos deixar de lembrar isso às pessoas. Não somos kardecistas, nós somos espírita cristão. Fixada nos postulados exarados pelo Mestre Jesus, devendo os seus adeptos estar vigilantes, a fim de que os pruridos da vaidade, da presunção, do orgulho não os dominem.
Então, tudo que eu falei está aqui. Toda edificação que tenha deficiência na sua base está ameaçada de ruir. Então, qual é a base que pode ser ameaçada e que nunca se concretizou até aqui, pelo menos que eu tenha visto? Não se concretizou. Se concretizou, eu quero que alguém me mostre, porque até agora eu não vi. Qual é a base do espiritismo que precisa de ser reforçado nesse... Ai, como é que eu vou explicar agora? Dá uma reforçada no seu alicerce. Qual é o alicerce da doutrina que não está sendo trabalhado? Volto a repetir, evangelização. Assim como a educação regular também tem que ser trabalhada. A gente vê molecada se formando no primeiro ciclo sem saber ler e escrever. Qual é a base que essa molecada vai ter para o Fundamental 2, para o médio, para uma faculdade? O cara chega na faculdade sem saber escrever o nome. A mesma coisa é uma criança que passa pela evangelização. Se ela não tiver uma base sólida, ela passa pela evangelização, pela mocidade, passa pelo centro espírita, quando chega lá no final, e aí, o que você frequenta? Ah, nada, eu só ia quando meus pais mandavam. Nem entendo direito sobre as coisas que eles falavam. Não falava nada com nada, não tinha nada para seguir, não tinha uma linha de raciocínio, não tinha um projeto. Então aqui ele bate o quê? Na base. E a base é o estudo. Precisa de um estudo mais sério. Assim, devem ser considerados os labores espirituais que deverão reger as consciências humanas no porvir, construídos na lealdade de princípios de conduta, com os seus membros profundamente vinculados à oração, à vivência dos pensamentos saudáveis, não dando campo mental à futilidade nem às cruezas deste momento aflitivo. Vou parar por aqui, amanhã a gente continua. Eu já expliquei tudo, então agora a gente só encerra, né, dizendo mais uma vez aqui. A doutrina precisa de estudo. A doutrina precisa ser levada a sério. Não é para frequentar quando e qualquer dia, quem sabe, talvez. Tem que ter um compromisso. Não tem dogma, não tem ritual, não tenho que ficar indo lá de sol a sol, né? Não é que nem uma igreja católica, evangélica, que tem lá os seus cultos, tem as suas missas, e que tem dia, que tem hora. Gente, um dos princípios da doutrina é a religião. Então, eu acho que tem sim. Tem que ter esse compromisso de estudo, de presença, porque se você fica muito tempo longe da doutrina, apesar que é quase que de lei, né? A gente, se ficar muito tempo longe da doutrina, a gente sente falta. Os verdadeiros espíritas, se ficarem muito tempo longe, sente falta. Eu não estou frequentando como eu frequentava antes. Eu não estou indo todo domingo ou toda quarta-feira, toda quinta. Eu sempre tive, né, aqueles dias de trabalho ou dias que eu ia para assistir palestra, uma passe. Então, devido à comorbidade, eu não tenho ido. E o que eu tenho feito? Procurando o plano B. Então, aquela ideia de fazer palestra que o pessoal começou a me dar, que eu tinha pânico e ainda tenho medo, porque eu sou insegura, eu comecei a aceitar. Porque eu falei, é uma forma de eu continuar indo na casa, né? Eu não posso ir sempre, não posso estar regrada como deve ser, mas eu posso ir de vez em quando e colaborar um pouquinho com a casa. E dar um apoio para aqueles que precisam, pedindo a Deus orientação de que quando eu falar alguma coisa lá na frente, não fale besteira, que quem me ouça possa se transformar, possa se confortar, né? A doutrina, ela é consoladora, então que eu seja instrumento de consolar as pessoas e estar dentro da casa espírita de uma certa forma, né? Não deixar de frequentar, porque eu não posso falar, todo sábado eu tô aqui, que nem ontem me pediram para fazer uma palestra agora pro dia 17, eu falei, eu não consigo, né? Eu tenho que estudar mais, eu preciso entender mais do assunto para passar. Tem algumas pessoas que botam muita fé. O André fala muito para mim, né? Patrícia, você tem conhecimento, você consegue falar sem ler mais nada. Eu falei, não é assim não. Se vem um espertinho e me pergunta alguma coisa que eu não sei responder, então eu tenho que estar bem preparada, né? E quando a gente falar com propriedade, não é falar eu acho, porque o eu acho não vai influenciar em nada na vida de alguém. Eu tenho que falar ciente daquilo que eu estou dizendo. Mas é um plano B. Já que eu não consigo frequentar sempre, eu preciso frequentar. Então, eu arrumei um plano B. Arrumo, né, vocês também, um plano B, um plano C. Seja frequente, seja responsável.
quando determinar que vai ser espírita, estude para ser espírita, para não sair falando besteira, né? Ah, eu sou espírita kardecista, ah, o Allan Kardec. Não, não vamos exaltar. Ele é um cara muito importante para nós, porque ele codificou a doutrina. Mas quem mandou os ensinamentos não foi o Allan Kardec, foram os espíritos superiores, através de médiuns de diversos países, falando praticamente o mesmo assunto, dando os mesmos conselhos, os mesmos conhecimentos, que chegaram a Allan Kardec, que escreveu aquilo ali de uma forma sucinta para chegar até nós. A doutrina, ela é consoladora. Ela não é a dona da verdade, mas ela é consoladora. É o consolador prometido por Jesus. E aqueles que não acreditam, né, eles não vão acreditar enquanto a gente não mudar o nosso comportamento. Enquanto espírita, ser oba-oba, né, vai quando quer no centro, faz do jeito que quiser, não leva a sério a sua base, os seus estudos, a sua evangelização, as outras religiões não vão nos respeitar. E está prometido por Jesus que o Consolador, que é o Espiritismo, ele seja a base daqui por diante de todas as religiões. Fato é que eu vejo hoje em dia algumas pessoas que são da Umbanda e falam, olha, nós somos ritualistas, nós temos os nossos rituais, porém os estudos que estão sendo feitos dentro da Umbanda é baseado nas obras do Allan Kardec. Para vocês terem uma ideia de que isso já está se consolidando. Nós estamos sendo base para outras religiões. Eu já vejo padres falando que acreditam em reencarnação. Então, se isso ocorre, é porque nós estamos, de alguma forma, influenciando, sim, outras religiões. Só que os padres que falam que acreditam em reencarnação são perseguidos, como na época da Inquisição, né? Eles não são aceitos pela católica, eles não são aceitos, né? Falam que estão desequilibrados, a Igreja Católica dá um jeito de afastar esses padres, ainda existe uma perseguição muito grande, mas eu já vi relato de padre falando, eu sou padre e acredito na reencarnação. E se vocês forem buscar lá naquele filme Código de Da Vinci, né? Alguns filmes mais antigos ligados à Igreja Católica, como O Nome da Rosa, vocês vão ver que as pessoas eram perseguidas porque buscavam a verdade. E que verdade é essa? Eu comprei um livro que é o Evangelho da Maria de Madalena. Eu comecei a ler ele assim, falei, gente, é muito difícil para ler sozinha, mas eu tenho ainda vontade de colocar ele aqui no canal, de forçar a minha cabeça para entender aquele livro. Por quê? Tá aí segredos de antigamente que ninguém abre. Por que que dentro da Bíblia tem os propagadores, né? Tem lá Mateus, tem o Pedro, tem Simão, tem mais não sei quem, né? Que são os seguidores de Cristo. Mas a Maria de Madalena, que era a maior seguidora dele, não tem. Não tem evangelho da Maria de Madalena dentro da Bíblia. Por quê? Porque era uma época machista? Porque ela é uma lenda? Porque ela é de verdade? O que acontece com a Maria de Madalena? Então, eu fico buscando, né? Eu quero entender Maria de Madalena e eu quero repassar o que eu entender. Porque eu acredito que tem muito mistério envolvido com a história de Maria de Madalena. Eu acredito que tenha. E ainda não foi desvendado. As pessoas estão buscando essa verdade, mas ela ainda não chegou. E eu sou danada para isso. Quando eu começo a criar dúvida, eu quero tirar. Então eu tô lá, o evangelho dela é dessa largura assim, ó. E eu tô pensando seriamente em trazer para o canal e vamos lá, né? É que sozinha é difícil. Eu olhei para o livro, ele é difícil. Então aqui eu vou estar falando coisas que eu vou estar entendendo. E se eu não entender? Eu vou pagar um mico do caramba, né? Mas que eu tenho vontade, tenho. O livro tá aqui, já comprei. E vamos que vamos. Uma hora a gente vai chegando mais próximo da verdade. E quanto mais perto da verdade a gente chega, o nosso espírito vai se libertando. E não vai caindo tanto nessas armadilhas que a espiritualidade inferior, infelizmente, eles causam na vida da gente, né?